Ela saiu do salão de festas do grande hotel Beira Rio com uma única mala surrada, R$ 186,86 no bolso, e o filho de 1 ano dormindo num carrinho velho. Sem pedido de desculpas, sem olhar para trás para a família que tinha usado o seu trabalho por anos e depois chamado o filho sem pai dela de fardo. Josiane Belrose acreditava estar escolhendo a pobreza em vez da humilhação. O que ela não sabia era que Vito Caradona, o chefão mais temido de Porto Alegre, tinha assistido a tudo. Durante 2 meses, ele tinha observado em silêncio a mulher que todo mundo subestimava. Na manhã seguinte, Vito já tinha decidido que queria Josie como esposa. Mas quando foi procurá-la, ela tinha desaparecido. Então Vito fez o que homens poderosos fazem melhor. Construiu uma armadilha à qual ela pudesse dizer sim sem perder o orgulho. Porto Alegre estava soterrada sob uma onda de frio havia 3 dias, e na sexta à noite, o vento que vinha do Guaíba cortava casacos, cachecóis e qualquer ilusão de que o inverno ainda pudesse ser bonito. Havia quase 8 anos, Josiane Belrose vivia no apartamento apertado em cima do mercado Família Belrose, uma mercearia estreita de tijolo espremida entre uma farmácia e uma padaria antiga na zona norte de Porto Alegre. Aos 27 anos, Josie era uma mulher de traços suaves, pele clara, olhos castanho claros calorosos, cabelo castanho avermelhado grosso que ela geralmente prendia num coque frouxo e um corpo cheio que ela tinha aprendido a vestir com suéteres simples e saias escuras, porque qualquer coisa mais chamativa provocava comentários da tia. Os clientes lembravam mais da voz gentil dela do que de qualquer outra coisa, mas quem trabalhava ao seu lado sabia que havia uma inteligência mais afiada por trás daquela quietude. Josie conseguia olhar para uma nota fiscal de fornecedor e notar uma cobrança duplicada em segundos. Lembrar qual fornecedor tinha aumentado os preços 3 meses antes e perceber, com 1 semana de números, quando algo na loja tinha começado a dar errado. Ela tinha estudado contabilidade numa faculdade técnica. Mas depois que os pais morreram com 2 anos de diferença, ela largou os estudos e foi morar com a tia Marlene Belrose, acreditando que estava aceitando uma ajuda temporária. O temporário lentamente virou permanente, e a gratidão lentamente virou uma dívida que ninguém pretendia deixá-la quitar. Marlene Belrose era uma mulher alta e magra, na casa dos 50 e poucos, com o cabelo tingido com cuidado, pele pálida e empoada, e a postura severa de quem acreditava que o respeito devia chegar antes da bondade. Ela se vestia melhor do que o lucro da loja justificava, e tinha talento para apresentar sacrifício como generosidade. Para os clientes, Marlene sempre dizia que tinha acolhido a pobre Josie depois que a menina perdeu os pais. Raramente mencionava que Josie trabalhava 6 dias por semana sem salário de verdade, fechava o caixa depois do expediente, cuidava da folha de pagamento, negociava com fornecedores de hortifruti, corrigia erros de estoque e às vezes ficava no andar de baixo até depois da meia-noite, porque o marido de Marlene tinha encomendado mercadoria que não podiam pagar. Josie tinha aguentado tudo por anos, porque acreditava que família significava suportar as coisas sem ficar contando pontos. Aí Ted nasceu, e de repente, cada ofensa passou a doer diferente. Teodoro Belrose, 1 ano de idade, era um menino de bochechas redondas, cabelo castanho claro, olhos entre cinza e azul, e um coelho de pano velho que ele carregava por uma orelha meio murcha. O pai tinha desaparecido quando Josie estava grávida, e Marlene nunca deixava ela esquecer disso. Sempre que Josie reclamava de um turno até tarde, ou pedia uma tarde para levar Ted ao médico, Marlene lembrava que mãe solteira não podia se dar ao luxo de ter orgulho. Josie conseguia engolir a humilhação dirigida a ela mesma. O que a assustava era como aquela humilhação podia facilmente virar o ar que o filho respirava. A festa de inverno beneficente no grande hotel Beira Rio devia ser uma celebração das empresas de Porto Alegre, apoiando hospitais infantis, embora Josie achasse, no fundo, que metade do salão tinha ido lá para ser fotografada doando, não para doar de verdade. Lustres de cristal brilhavam sobre pisos de mármore polido. Um quarteto de cordas tocava ao lado de arranjos enormes de rosas brancas, e homens de terno sob medida circulavam entre mulheres reluzentes de diamantes e seda. Josie não tinha sido convidada como hóspede,
A prima Cecilia Belrose, filha de Marlene, de 30 anos, tinha insistido que precisava de ajuda para controlar os cartões de doação e os nomes dos doadores porque era péssima com aquele tipo de papelada chata. Cecília era magra, loira, impecavelmente vestida com um vestido cor de champanhe e acostumada a ser perdoada antes mesmo de alguém decidir se ela estava errada. Sabia ser charmosa quando o charme lhe servia, descuidada quando a responsabilidade aparecia, e cruel do jeito displicente de quem raramente enfrentou consequências. Quando a babá cancelou por causa do frio, Marlene, contrariada, deixou que Ted fosse junto, avisando Josie para não fazer escândalo. Então Teddy dormiu quase a noite inteira num velho carrinho cinza perto da mesa de credenciamento, enquanto Josie, usando um vestido azul marinho discreto que tinha havia 4 anos, corrigia os números de Cecília e reorganizava uma lista de doadores que já tinha sido lançada 2 vezes. O problema começou pouco depois das 9. Cecília de repente levou a mão ao pulso esquerdo e congelou. A pulseira de diamantes que a mãe tinha dado a ela de aniversário de 30 anos tinha sumido. Em minutos, 2 funcionários do hotel vasculhavam embaixo das mesas, enquanto Cecília ficava cada vez mais alta e dramática a cada respiração. Josie mal ergueu os olhos no começo, porque ainda comparava totais de doação, mas então notou o silêncio se espalhando ao redor. Marlene tinha se virado para ela. Não era confusão na expressão da tia. Era acusação já totalmente formada. "Cadê a pulseira, Josie?" Marlene perguntou, alto o bastante para as pessoas por perto ouvirem. Josie piscou e se levantou devagar. "Não sei. Não toquei na pulseira da Cecília." Cecília levou a mão ao peito e pareceu ferida em vez de desconfiada, o que de alguma forma piorou tudo. Os olhos de Marlene passaram rapidamente pelo carrinho de Teddy antes de voltarem para Josie. "Você ficou perto das coisas dela a noite inteira. Quem mais teria tido oportunidade?" Algumas conversas ao redor pararam por completo. Josie sentiu o calor subir pelo pescoço, apesar da corrente fria vinda das portas do salão. Ela conhecia aquela expressão no rosto de Marlene. Era a mesma que a tia usava quando faltava dinheiro no caixa antes de Josie descobrir o erro do caixa, ou quando uma nota fiscal ficava sem pagar porque Marlene tinha esquecido de aprovar. Josie sempre resolvia o problema primeiro e se defendia depois. Naquela noite, algo dentro dela se recusou. "Revista minha bolsa", disse Josie baixinho. "Revista o carrinho. Revista meu casaco. Chama a segurança do hotel se quiser." A voz dela estava firme, mas o estômago tinha se apertado tanto que doía. Marlene poderia ter parado ali. Poderia ter percebido que a acusação já tinha ido longe demais. Em vez disso, deu uma risada fria e sem humor e disse: "Depois de tudo que essa família fez por você, eu esperava que soubesse mais do que nos envergonhar de novo." Os dedos de Josie se fecharam na beira da mesa de credenciamento. Marlene se aproximou mais e baixou a voz só um pouco, garantindo que continuasse audível para quem importava. "Desde que você trouxe para casa um filho sem pai, a gente vem carregando bastante. Comida, teto, seus erros. Não vou deixar você retribuir roubando da Cecília." As palavras não chocaram Josie, porque nenhuma delas era nova. O que a chocou foi o quanto Marlene soava natural ao dizer aquilo, como se a existência de Ted realmente pertencesse à mesma categoria de contas atrasadas e mercadoria estragada. Josie olhou para baixo. Teddy dormia sob um cobertor de tricô azul, uma mão gorducha enrolada na orelha do coelho de pano, a boca ligeiramente aberta na paz descuidada de uma criança que acreditava que o mundo ao redor era seguro. Por um instante, o salão desapareceu. Josie imaginou ele aos 5 anos, parado no alto da escada, enquanto Marlene o chamava de sem pai. Aos 8, ouvindo Cecília brincar que a mãe dele não tinha para onde ir. Aos 12, aprendendo a confundir ser tolerado com ser amado. Josie de repente entendeu que ir embora podia deixar Ted com frio, pobre e incerto por um tempo. Ficar ensinaria a ele algo pior. Ensinaria que abrigo dava às pessoas o direito de humilhar. O pensamento se instalou dentro dela com uma calma inesperada. Nenhuma lágrima veio, nenhuma raiva explodiu. Em vez disso, Josie enfiou a mão na bolsa e tirou o molho de chaves que carregava todo dia havia quase 8 anos. Soltou a chave da loja,
Colocou-a com cuidado na toalha branca entre ela e Marlene e finalmente ergueu os olhos. "Você me deu um teto", disse Josie. A voz dela estava suave o bastante para que todos precisassem prestar atenção. "Eu paguei com anos de trabalho. A dívida termina aqui." Marlene encarou a chave como se fosse um insulto. A boca de Cecília se abriu, incrédula. Josie não esperou nenhuma resposta. Ajeitou o cobertor de Ted mais alto no peito dele, segurou o carrinho e se afastou da mesa de credenciamento. Cada passo em direção às portas do salão era aterrorizante, porque ela não tinha plano nenhum além de sair dali. Tinha pouquíssimo dinheiro, nenhum lugar fixo para ficar, nenhum cuidado infantil confiável, e um filho de 1 ano dependendo inteiramente dela. Ainda assim, por baixo do medo, havia algo que ela não sentia havia anos: espaço. Pela primeira vez, o futuro parecia perigoso porque agora era dela. Do outro lado do salão, Vito Caradona tinha assistido a tudo sem se mexer. Aos 42 anos, Vito era um homem imponente, mesmo entre os empresários mais ricos de Porto Alegre. Ombros largos, corpo forte, cabelo escuro penteado para trás sobre um rosto duro e anguloso, uma barba curta e escura na mandíbula, e a borda de tatuagens visível sob o punho da camisa preta sob medida. A maioria conhecia ele como dono da Caradona Transportes e Armazéns, um império logístico que controlava rotas de caminhão, câmaras frias e contratos de distribuição em toda a região do Guaíba. Outros sabiam o suficiente sobre o nome Caradona para evitar perguntar como a família tinha conseguido a influência que tinha. Vito era controlado, nada sentimental, e famosamente difícil de impressionar. Anos vendo pessoas se aproximarem dele por dinheiro, proteção, acesso ou medo tinham deixado ele desconfiado de generosidade e quase desdenhoso de dependência. Josie Belrose o interessava justamente porque nunca parecia pedir nada a ninguém. Ele a tinha notado pela primeira vez 2 meses antes, durante uma briga com um fornecedor no mercado família Belrose. Uma distribuidora regional tinha tentado cobrar uma taxa inflada de entrega refrigerada, achando que uma mercearia de família pequena não iria contestar. Vito estava lá tratando de um contrato de armazém separado, quando ouviu Josie desmontar a nota fiscal calmamente, linha por linha, citando preços anteriores, reajustes de combustível, janelas de entrega e uma taxa de busca duplicada que o representante do fornecedor esperava que ninguém notasse. Ela não ergueu a voz nenhuma vez. O homem saiu vermelho de vergonha com uma nota corrigida. Curioso, Vito depois pediu a um analista para examinar os registros públicos e os padrões de compra da loja. O mercado Belrose estava mal capitalizado e mal administrado no nível dos donos. Ainda assim, a perda de estoque era incomumente baixa e as despesas operacionais eram controladas com precisão quase cirúrgica. O motivo que Vito descobriu não era Marlene Belrose, era Josie. Por semanas ele considerou o que fazer com aquela informação. Na noite da festa beneficente, já tinha tomado a decisão. Na manhã seguinte, Vito pretendia visitar Marlene Belrose e fazer uma proposta que soaria absurda para quem não entendesse como ele pensava. Ele não queria Josie como decoração, nem queria as mulheres polidas da sociedade que tratavam casar com um Caradona como uma aquisição de negócios. Ele queria a mulher quieta que enxergava uma fraqueza dentro de uma planilha antes de qualquer outra pessoa perceber que existia. Ele queria Josiane Belrose como esposa. Mas quando as portas do salão se fecharam atrás de Josie e do carrinho, a expressão de Vito mudou quase imperceptivelmente. O plano em que ele tinha passado semanas trabalhando tinha acabado de ficar inútil. Ao amanhecer, quando finalmente mandou um homem até o apartamento em cima do mercado família Belrose, Josie e Teddy já tinham sumido. À meia-noite, a neve tinha apagado os passos de Josie Belrose fora do hotel e pela manhã, quase não havia nada para provar para onde ela e Teddy tinham ido. Josie voltou ao apartamento em cima do mercado família Belrose só uma vez. Esperou até quase 2 da manhã, quando a loja estava escura e a rua lá fora tinha esvaziado, e então guardou tudo que acreditava realmente ser dela numa única mala marrom surrada. Levou algumas trocas de roupa, as coisas de inverno de Teddy,
a certidão de nascimento e os papéis médicos dele, algumas fotos dos pais e o coelho de pano velho sem o qual ele se recusava a dormir. Não tocou no dinheiro da gaveta da cozinha, mesmo que parte daquilo representasse salário que nunca tinha recebido direito. Não levou mantimentos da loja, nem calculou quanto valeriam 8 anos de horas extras não pagas. Quando contou as notas escondidas num envelope no fundo da bolsa, tinha exatamente R$ 186. Era assustador o quão pouco havia entre Ted e a rua, mas levar qualquer coisa de Marlene teria dado à tia o direito de dizer que Josie ainda devia algo aos Belrose. Então, antes do amanhecer, com Teddy enrolado contra o peito e a mala arrastando atrás dela, Josie saiu limpa. O quarto mais barato que ela conseguiu ficava em cima de uma lavanderia 24 horas, a alguns quilômetros do mercado. O prédio era velho o bastante para que a escada de madeira inclinasse levemente para a parede, e o quarto em si continha pouco mais do que uma cama estreita, uma cômoda arranhada, uma pia manchada de amarelo em volta do ralo e um radiador que batia alto sem esquentar quase nada. Ar quente e cheiro de sabão em pó subiam pelo chão sempre que as secadoras lá embaixo estavam ligadas. Mas depois da meia-noite, a temperatura despencava. Josie dizia a si mesma que era temporário. Dobrou um cobertor debaixo de Teddy para que as molas do colchão não machucassem o corpinho dele, colocou o coelho de pano ao lado da bochecha dele e passou a primeira noite sentada contra a cabeceira porque não havia espaço suficiente para os dois dormirem confortavelmente. Ted acordou 2 vezes e estendeu os bracinhos sem chorar. Cada vez, Josie o segurou até a respiração dele suavizar de novo. Ela tinha imaginado que a liberdade parecesse maior. Em vez disso, parecia um quarto congelante, uma carteira quase vazia e o conhecimento aterrorizante de que toda decisão agora era só dela. Na manhã seguinte, ela começou a procurar emprego. Josie se candidatou em mercados, escritórios de contabilidade, clínicas médicas, depósitos e 2 pequenas firmas de escrituração fiscal, explicando com cuidado que tinha anos de experiência prática, mesmo sem ter terminado a faculdade de contabilidade. A competência dela interessava as pessoas até a conversa chegar em cuidado infantil. Teddy era pequeno demais para ficar sozinho. Creche exigia depósitos que Josie não podia pagar, e todo entrevistador queria disponibilidade garantida. Uma gerente de escritório gostou bastante dela para oferecer uma segunda entrevista, e depois retirou a oferta ao saber que Josie não podia garantir que alguém sempre estaria disponível se Ted ficasse doente. Outro empregador sugeriu que ela resolvesse primeiro a situação do bebê e se candidatasse de novo depois. Josie agradeceu educadamente, saiu e ficou parada debaixo do abrigo de ônibus enquanto a neve batia de lado na rua. Queria ficar com raiva, mas raiva exigia energia que ela já não tinha sobrando. No segundo dia, já calculava quantos dias conseguiria manter o quarto se comesse quase nada. Na terceira noite, Ted começou a tossir. No começo, Josie disse a si mesma que era um resfriado comum de inverno, mas quando tocou a testa dele pouco depois da meia-noite, a pele estava quente demais. O radiador tinha esfriado quase por completo, e Ted tremia mesmo debaixo de 2 cobertores. O medo tomou conta de Josie mais rápido do que qualquer preocupação com dinheiro. Ela o enrolou no próprio casaco, carregou-o pela neve até um pronto atendimento e gastou quase todo o resto dos R$ 186 na consulta e no remédio. O médico garantiu que os pulmões de Ted estavam limpos, mas avisou para mantê-lo aquecido e vigiar a temperatura com cuidado. Josie assentiu como se manter um filho de 1 ano aquecido fosse simplesmente mais uma instrução a seguir. De volta ao quarto alugado, sentou-se ao lado da cama com Ted dormindo no peito e encarou as poucas notas que sobravam na bolsa. Pela primeira vez desde que tinha deixado Marlene, uma pergunta venenosa entrou na cabeça dela. Será que o orgulho a tinha deixado imprudente? Então Ted se aconchegou mais perto e enrolou uma mãozinha no suéter dela. E Josie se lembrou do salão de festas. Ela podia ser pobre sem ensinar ao filho que humilhação era o preço do abrigo. Enquanto Josie contava trocados, Vito Caradona contava dívidas. Na manhã seguinte à festa,
2 de seus homens já tinham confirmado que Josie tinha saído do apartamento e não tinha usado nenhuma conta bancária ou cartão de crédito da família Belrose. Vito não admirava a decisão. Ele a entendia. Essa distinção o deixava mais preocupado, porque um orgulho tão forte podia manter uma pessoa viva ou impedi-la de aceitar ajuda até ser tarde demais. Ele mandou fazer uma investigação mais profunda no mercado família Belrose e descobriu algo que até Marlene tinha conseguido esconder da maioria dos fornecedores. O negócio devia mais de 240 mil a uma financeira privada, acumulados por meio de refinanciamentos, empréstimos de curto prazo, multas e financiamentos que Marlene e o marido tinham pego repetidamente contra a loja. Ainda assim, o mercado de alguma forma continuava aberto. Quando o analista financeiro de Vito reconstruiu as contas, o motivo ficou óbvio. Josie tinha esticado prazos com fornecedores, corrigido desperdícios, negociado custos de frete, controlado o estoque e prevenido silenciosamente que más decisões se tornassem fatais. Os Belrose não tinham sustentado Josie. Financeiramente, era Josie quem sustentava eles. Vito comprou a dívida antes do almoço. Naquela tarde, entrou no mercado família Belrose pela mesma porta que os clientes usavam, vestindo um sobretudo cinza chumbo por cima de uma camisa preta, o corpo largo, fazendo o corredor estreito parecer menor. Marlene esperava perto do escritório, a confiança já abalada pelos 2 advogados atrás dele. Vito colocou os documentos de aquisição na mesa e deixou que ela lesse o suficiente para entender o que tinha acontecido. Quando Marlene perguntou se Josie tinha mandado ele, a expressão dele endureceu. Ela não sabe que estou aqui. Marlene imediatamente começou a explicar que Josie estava emocionalmente abalada, irresponsável, e provavelmente voltaria assim que percebesse como era difícil a vida com uma criança. Vito escutou até ela mencionar Teddy. Aí ele apoiou uma mão na mesa e o cômodo ficou muito quieto. Se ela ou aquela criança se machucarem porque você as colocou na rua, ele disse, a voz baixa e controlada, não vou parar em tomar essa loja. Vou tomar todo o bem que carrega o nome Belrose. Marlene empalideceu. Vito se endireitou antes que ela pudesse responder. Ele não tinha intenção de destruir a família só porque não gostava dela, mas queria que Marlene entendesse que o desespero de Josie não era mais algo que ela pudesse explorar. Saiu com a dívida garantida e um problema sem resolver. Seus homens ainda não tinham encontrado Josie, e quando encontrassem, Vito sabia que não podia simplesmente chegar com dinheiro na mão. Josie tinha se afastado de anos de trabalho não pago em vez de aceitar mais um insulto disfarçado de generosidade. Se ele oferecesse caridade, ela veria obrigação. Se oferecesse proteção, ela ouviria posse. Para levá-la a um lugar seguro, ele precisava dar a ela algo que pudesse acreditar ter conquistado sozinha. A solução foi uma senhora chamada Eleonora Whitham. Aos 72 anos, Eleonora era uma atriz de teatro aposentada, com cabelo prateado cortado rente à altura da mandíbula, olhos verdes vivos e a postura elegante de quem tinha passado 4 décadas fazendo o fundo do teatro acreditar em cada palavra que dizia. A idade tinha suavizado o rosto dela, mas não o senso de humor, e a aposentadoria a tinha deixado entediada o bastante para achar o pedido incomum de Vito engraçado e não alarmante. Ela conhecia a família Caradona de eventos beneficentes de teatro e confiava em Vito mais do que admitia publicamente. 3 dias antes, por meio de uma de suas holdings, Vito tinha comprado uma casa grande, mas discreta, em Moinhos de Vento, com quartos aconchegantes, um jardim seguro e espaço de sobra para Teddy, sem que o lugar parecesse um palácio. Eleonora concordou em ocupar a casa temporariamente e fazer o papel de uma viúva rica sobrecarregada com as contas domésticas. O pessoal da casa foi escolhido entre gente já de confiança dentro da rede Caradona. Nenhum deles sabia mais do que precisava saber. A oferta de emprego chegou a Josie na tarde seguinte por meio de uma das agências onde ela tinha deixado o currículo. A senhora Eleonora Whitham precisava de uma administradora doméstica residente para organizar despesas, correspondência, notas fiscais e pagamento do pessoal. O salário era razoável, mas não absurdo. Moradia e refeições estavam incluídas.
O plano de saúde começaria imediatamente. O mais importante, a empregadora permitia que Josie levasse o filho, dava a eles um quarto privativo e oferecia várias horas de cuidado infantil, todos os dias úteis, enquanto ela trabalhava. Josie leu a mensagem 3 vezes. Seu instinto de contadora reagiu antes da esperança. O acordo era conveniente demais, o momento perfeito demais, e estranhos ricos normalmente não redesenhavam uma vaga de emprego em volta de mães solteiras desesperadas que nunca tinham conhecido. Ela pesquisou o nome de Eleonora Whitham e encontrou referências suficientes de uma atriz aposentada para tornar a mulher real. Mas isso não explicava por que alguém em Moinhos de Vento, de repente, precisava exatamente do tipo de funcionária que Josie era. Ela quase recusou. Então Teddy acordou chorando pouco antes da meia-noite, as bochechas ardendo de febre outra vez. Josie o pegou da cama, encostou os lábios na testa quente dele e olhou para o radiador inútil chacoalhando na parede. O orgulho tinha protegido algo importante quando ela se afastou de Marlene. Mas o orgulho podia virar outro tipo de egoísmo se ela forçasse Teddy a sofrer só para provar que não precisava de ninguém. Josie abriu a mensagem de emprego de novo, enquanto Teddy se agarrava sonolento ao ombro dela. Leu cada condição, cada benefício, cada frase que parecia quase feita sob medida para a situação dela. A desconfiança continuava lá, o medo também. Mas quando olhou para o filho, a decisão deixou de ser sobre o que a deixava confortável. Às 0h47, Josiane Belrose digitou uma resposta curta, aceitando a vaga. Do outro lado de Porto Alegre, Vito recebeu a confirmação menos de 10 minutos depois. Ele não sorriu, só fechou a mensagem e olhou pela janela escura do escritório para a cidade coberta de neve. Ele não tinha dado dinheiro a Josie, porque dinheiro oferecido abertamente a faria fugir. Ele tinha dado a ela algo que o orgulho permitia aceitar: trabalho, salário e um lugar seguro que ela podia acreditar ter conquistado. A casa era dele. A viúva estava fazendo um papel. O pessoal respondia, no fim das contas, à rede Caradona. Josie ainda não sabia nada disso. Por enquanto, tudo o que sabia era que alguém finalmente tinha oferecido a ela um emprego. Pela primeira vez em semanas, Teddy dormiu a noite inteira sem tossir, enquanto lá fora, atrás das janelas altas da casa em Moinhos de Vento, a neve fresca deixava as ruas em silêncio. Josie devia ter se sentido segura. Em vez disso, a própria segurança começava a deixá-la desconfiada. A casa era confortável sem ser ostentosa. Um sobrado de 3 andares em tijolo cercado por plátanos antigos e um portão alto de ferro, com quartos aconchegantes, piso de madeira polido e uma cozinha que sempre parecia ter exatamente o que Teddy precisava. A senhora Eleonora Whitham fazia o papel dela lindamente. A viúva de 72 anos circulava pelos cômodos com elegância teatral, o cabelo prateado emoldurando um rosto expressivo que passava de calor de avó a impaciência aristocrática em segundos. Ela nunca interferia no trabalho de Josie e parecia genuinamente apegada a Teddy, às vezes sentando ao lado da cadeirinha dele e recitando discursos shakespearianos ridículos até ele rir. Mas depois de 10 dias, Josie começou a notar coisas que não se encaixavam. As contas da casa eram limpas de um jeito quase impossível. As notas de mercado mostravam preços mais baixos do que os preços de atacado que Josie tinha negociado para o mercado família Belrose. Contratos de manutenção traziam valores redondos suspeitos, e certas despesas pareciam desenhadas para parecer comuns em vez de refletir custos reais. Alguém tinha montado aquelas contas para uma mulher que sabia ler números, mas tinha subestimado o quanto Josie iria examiná-las de perto. Depois tinham os jardineiros. 3 homens apareciam com frequência mesmo com o chão congelado, supostamente cuidando das árvores e tirando a neve. Mas Josie notou que eles observavam os portões mais do que os galhos. Um era um homem de pescoço grosso, na casa dos 40, que usava luvas pesadas, mas tinha a postura de quem estava acostumado a carregar uma arma debaixo do casaco. Outro mudava de posição sempre que um veículo de entrega parava na frente. Josie também descobriu que o sistema de segurança
Ia muito além do que uma atriz aposentada, morando tranquilamente em moinhos de vento, razoavelmente precisaria. Câmeras cobriam as entradas, o jardim, a garagem, os fundos e vários corredores internos, tudo ligado a um equipamento que Josie estimou ter custado dezenas de milhares de reais. Nada daquilo a assustava tanto quanto devia. Aquilo a irritava. Alguém tinha gasto uma fortuna para criar a aparência de uma casa comum. Mas casa comum, nenhuma precisava de equipe de segurança disfarçada. Josie começou a anotar cada inconsistência num caderninho que guardava debaixo do colchão. E a cada nova anotação, uma pergunta ficava mais difícil de ignorar. Quem estava realmente pagando o salário dela? A resposta quase se apresentou sozinha na 12ª tarde. Ted já tinha se recuperado o bastante para explorar o corredor de baixo em pernas instáveis, enquanto Josie organizava a correspondência da casa numa escrivaninha por perto. Ellie usava um macacão azul e agarrava o coelho de pano surrado quando o brinquedo escorregou da mão dele e caiu perto dos sapatos de um homem que Josie já tinha visto 2 vezes antes. Ele tinha uns 35 anos, ombros largos, barba feita e vestia um terno escuro caro demais para manutenção doméstica. O homem se agachou na hora, pegou o coelho e devolveu a Ted. Ted sorriu largo. O estranho tocou 2 dedos sem pensar no pequeno ponto eletrônico escondido sob o cabelo escuro e murmurou: "O menino tá bem." Ele percebeu o erro quase na hora. Os olhos subiram até Josie, e por meio segundo a máscara profissional no rosto dele rachou. Josie sorriu educadamente, agradeceu por devolver o brinquedo, e voltou aos papéis como se não tivesse ouvido nada. Por dentro, cada suspeita que ela tinha acumulado se encaixou de repente. Naquela noite, depois que Ted dormiu, Josie voltou ao escritório da casa e abriu 6 meses de registros de manutenção. Ignorou as despesas óbvias e seguiu os pagamentos recorrentes menores, rastreando paisagismo, revisão de aquecimento, manutenção de câmeras, remoção de neve e administração predial por várias notas fiscais. Às 23h18, encontrou o que procurava. Impresso em letrinhas cinzas, embaixo de um número de nota fiscal, estava o nome Caradona Serviços Patrimoniais. Josie encarou aquilo até as letras parecerem escurecer na página. Lembrou de Vito Caradona parado do outro lado do salão na noite em que ela tinha deixado Marlene, uma figura imponente entre os empresários de Porto Alegre, observando sem interferir. Lembrou de ter ouvido que os Caradona eram donos de empresas de logística, armazéns, imóveis e subsidiárias o bastante para que a maioria das pessoas nunca soubesse quando estava lidando com uma delas. De repente, a oferta de emprego impossível, o quarto privativo, o cuidado infantil, os preços baixos do mercado, os seguranças e a necessidade estranhamente conveniente da Sra. Whitham por uma administradora não pareciam mais coincidências. Pareciam arquitetura. Vito Caradona tinha construído aquele lugar em volta dela. O primeiro instinto foi arrumar a mala. Josie de fato puxou a mala do armário e colocou em cima da cama antes de parar. Ted dormia ao lado dela, a respiração tranquila agora, as bochechas já sem o vermelho da febre. Ele estava comendo direito havia quase 2 semanas. Ria toda manhã quando Eleonora aparecia no café. Estava aquecido. Estava seguro. Josie se sentou na beira do colchão e se forçou a separar a raiva da estratégia. Quem quer que fosse Vito Caradona, ele não tinha entrado no quarto dela, exigido gratidão, tocado no salário dela ou pedido nada em troca. Ainda não. Fugir na hora só a deixaria com frio, desempregada e sem saber qual era o propósito dele. Então Josie empurrou a mala de volta debaixo da cama. Continuou comendo, continuou dormindo, continuou trabalhando e pelos 3 dias seguintes esperou. Se Vito Caradona tinha construído uma armadilha, ela decidiu então que faria ele mesmo vir fechá-la. Ele chegou na 3ª noite, pouco depois das 6. Josie ouviu um carro lá fora. Depois da mudança silenciosa na casa que acontecia quando pessoas acostumadas com autoridade sentiam alguém ainda mais poderoso entrando no cômodo. Vito entrou na biblioteca, vestindo um sobretudo de lã escuro sobre uma camisa branca, os ombros largos preenchendo a porta.
A neve tinha derretido em gotinhas pelo cabelo preto, e a barba curta ao longo da mandíbula angulosa deixava a expressão ainda mais dura. Ele olhou primeiro para Josie, depois rapidamente para Ted brincando no tapete, e aquele único olhar disse a ela mais do que qualquer explicação conseguiria. Josie estava sentada atrás da mesa, com uma pilha de notas fiscais organizadas na frente dela. Esperou até Vito tirar o casaco. Então empurrou a pasta de cima em direção a ele. Você é péssimo em falsificar notas fiscais, ela disse. Por um instante brevíssimo, o canto da boca de Vito se mexeu, como se estivesse segurando um riso. Pelo visto, ele respondeu. Contratei a pessoa certa. Josie não sorriu. Nos minutos seguintes, Vito admitiu tudo sem tentar suavizar nada. Tinha procurado por ela depois da festa. Tinha comprado a casa 3 dias antes de fazer a oferta de emprego. Eleonora Whitham era mesmo uma atriz aposentada, mas não era a dona. O pessoal tinha sido escolhido por gente de confiança dele. Mais importante, Vito contou a Josie que tinha descoberto que o mercado família Belrose devia mais de R$240 mil e que ele mesmo tinha comprado a dívida. Foi aí que o controle de Josie finalmente quebrou. Ela se levantou tão de repente que a cadeira arranhou o chão. Você não me salvou, ela disse, a raiva apertando cada palavra. Você controlou as circunstâncias até eu não ter mais escolha nenhuma. Vito sustentou o olhar dela. Poderia ter argumentado que ela estava congelando em cima de uma lavanderia ou lembrado que Ted tinha ficado doente. Não fez nenhuma das duas coisas. Sim, ele disse. A resposta a deixou ainda mais furiosa do que uma desculpa teria deixado. Então Vito colocou um documento grosso sobre a mesa. Josie olhou para o título e achou que tinha entendido errado. Era um contrato de casamento. Vito explicou com a mesma calma perturbadora que usava para tudo que não tinha interesse numa esposa decorativa cuja única habilidade fosse ficar ao lado dele em jantares. Precisava de alguém capaz de entrar num negócio e enxergar o que os outros não viam. Homens da folha de pagamento dele ganhavam R$200 mil por ano e ainda assim não notavam padrões que Josie identificava numa pilha de notas fiscais. Ele tinha reparado na habilidade dela antes da festa e já pretendia procurar a família Belrose para propor o casamento. Josie quase riu de descrença. Então esse sempre foi o destino? Ela perguntou. Vito balançou a cabeça. A casa tinha sido pensada para mantê-la segura o tempo suficiente para ele fazer a proposta, disse ele, não para forçá-la a aceitar. Josie olhou para o contrato, mas só uma pergunta importava o bastante para fazer. E o Teddy? Vito pegou na pasta de couro ao lado dele e tirou um segundo documento. Deslizou pela mesa sem tocar no primeiro. Josie leu devagar, esperando encontrar a armadilha escondida na linguagem jurídica. Em vez disso, os termos eram surpreendentemente explícitos. Theodore Belrose continuava sendo inteiramente filho de Josie. Vito não teria nenhuma autoridade de guarda ou de pai, a menos que Josie concedesse voluntariamente por um processo legal separado no futuro. Ted nunca poderia ser usado como moeda de troca para forçar Josie a permanecer casada. Um fundo independente seria criado para ele, controlado só por Josie, e Vito não teria autoridade para retirar nada dali. Se o casamento acabasse, uma residência destinada a Josie e Teddy continuaria disponível para eles. Não importava quem tivesse pedido a separação. Havia proteções que ela nunca tinha pensado em exigir, porque nunca tinha imaginado que alguém fosse oferecê-las. Josie leu as páginas 2 vezes. A raiva não tinha desaparecido, nem a desconfiança. Vito tinha manipulado as circunstâncias em volta dela com a confiança de um homem acostumado a mover negócios e pessoas como peças num tabuleiro. Ainda assim, o documento nas mãos dela abria mão deliberadamente da única moeda de troca que poderia tê-la controlado por completo. Ela olhou para Ted, sentado no tapete, pressionando o coelho de pano contra a perna de uma cadeira de madeira, sem saber que 2 adultos discutiam os limites do futuro dele. Quando Josie olhou de volta, a expressão de Vito tinha mudado. A dureza continuava lá, mas havia algo cuidadoso por baixo. Estou pedindo para casar com a mãe dele, ele disse baixinho. Não estou comprando o direito de ser pai dele. Pela primeira vez desde que Vito Caradona tinha entrado na casa, Josie Belrose não teve resposta. Josie não assinou o contrato de casamento naquela noite.
Levou os 2 conjuntos de documentos para cima, colocou Ted no berço e passou horas lendo cada parágrafo sob a luz amarela suave do quarto de hóspedes. Ao amanhecer, tinha lido o contrato 3 vezes e enchido as margens de anotações. Vito esperava desconfiança, talvez raiva, mas não esperava o que aconteceu na manhã seguinte, quando Josie entrou na biblioteca, carregando uma caneta vermelha. Sentou-se de frente para ele sem cerimônia, abriu o contrato na seção que tratava dos bens do casamento e riscou com firmeza a cláusula que dava a ele controle administrativo sobre os bens adquiridos durante o casamento. Depois reescreveu em linguagem precisa, separando o patrimônio dela do dele e exigindo uma conta pessoal que só ela pudesse acessar. Acrescentou outra cláusula garantindo o direito dela de continuar trabalhando, dentro ou fora de uma empresa Caradona. Vito assistiu em silêncio, enquanto a tinta vermelha se espalhava por um documento que os advogados dele tinham preparado para protegê-lo. Não interrompeu nenhuma vez. A última mudança dizia respeito a Teddy. Josie diminuiu o ritmo quando chegou naquela sessão, e pela primeira vez, a firmeza na mão dela virou algo mais próximo de proteção. Reescreveu a cláusula com cuidado, depois virou as páginas em direção a Vito. Toda decisão envolvendo Teodoro Belrose deve ser tomada pelo bem-estar da criança, ela tinha escrito, não pela reputação, conveniência ou poder da família Caradona. Vito leu 2 vezes, os olhos escuros erguidos para os dela, e as linhas duras do rosto amoleceram com algo perigosamente perto de diversão. Você acabou de reescrever o contrato de casamento de um chefe de máfia? Ele perguntou. Josie tampou a caneta e sustentou o olhar dele sem vacilar. Você disse que queria uma igual. Por vários segundos nenhum dos 2 se mexeu. Então Vito pegou a caneta, assinou ao lado de cada emenda e devolveu o contrato a ela. Só depois que ele tinha aceitado cada alteração foi que Josie acrescentou a própria assinatura. O casamento aconteceu 6 dias depois, numa pequena capela particular na zona leste de Porto Alegre. Não havia repórteres, nem fotógrafos de coluna social, nem desfile de gente esperando ser vista ao lado de Vito Caradona. Josie usava um vestido azul marinho simples que ia até abaixo do joelho e acompanhava a silhueta cheia dela, sem tentar disfarçar, o cabelo castanho preso frouxo atrás da cabeça. Ted ficou no colo dela durante quase toda a cerimônia, vestido com um suéter cinza pequeno e agarrado ao coelho de pano velho. Vito usava um terno escuro sob medida, sem nenhum sinal visível de poder, além da forma silenciosa como todos ao redor reagiam quando ele entrava. Eleonora Whitham compareceu num casaco cor de ameixa e chorou mais do que Josie esperava, embora depois negasse com indignação teatral. A cerimônia em si foi breve. Não houve declarações de amor, porque nenhum dos 2 estava disposto a mentir. Mas quando Vito colocou o anel no dedo de Josie, fez isso devagar, como se entendesse que o acordo entre eles dependia mais de contenção do que de posse. A propriedade Caradona ficava atrás de portões de ferro, em vários hectares arborizados nos arredores da cidade. Uma mansão ampla de pedra, construída décadas antes pelo avô de Vito. Era grandiosa sem ser ornamentada. Toda em madeira escura, pedra clara, janelas altas e corredores compridos. Pensada menos para impressionar e mais para durar. Josie já tinha visto casas ricas em festas beneficentes, mas a casa Caradona parecia diferente. Não era um lugar feito para impressionar estranhos. Era um lugar construído para sobreviver a eles. Esperando no saguão de entrada estava Dona Rosana Prado, a governanta de longa data. Rosana tinha 61 anos. Era alta e magra, com cabelo grisalho preso num coque severo, olhos castanhos afiados, e a expressão controlada de uma mulher que tinha passado 35 anos administrando uma única casa segundo regras que considerava quase sagradas. Tinha servido os pais de Vito antes dele e enxergava a propriedade como algo mais próximo de uma instituição do que de um lar. Quando olhou para Josie, o olhar parou primeiro no casaco barato dela, depois em Teddy, depois no corpo cheio de Josie. O sorriso dela era tecnicamente educado e emocionalmente vazio. Josie entendeu na hora o que Rosana pensava. Uma mãe solteira de uma mercearia decadente tinha, de alguma forma,
ido parar numa posição que não merecia. Josie não a desafiou. Perguntou onde ficava o quarto de Ted, agradeceu ao pessoal que carregou a bagagem e deixou Rosanna começar um tour formal pela casa. Menos de uma hora depois, o tour chegou à cozinha. Josie escutou Rosanna descrever queijos importados, carnes premium, hortifruti especial e as entregas semanais necessárias para os eventos. Ela olhou para as prateleiras da câmara fria, depois para o fichário de notas fiscais aberto ao lado da despensa. Alguma coisa a incomodou. As quantidades eram altas demais. Josie pediu para ver os registros de entrega da semana atual, depois comparou fisicamente as quantidades listadas com o que estava armazenado. Faltava carne bovina premium, faltava manteiga importada. 2 caixas de frutas especiais apareciam no papel, mas não estavam em lugar nenhum da despensa. Quando terminou a primeira contagem, a diferença entre o faturado e o estoque real chegava perto de 30%. A expressão de Rosanna endureceu quando Josie pediu os 6 meses anteriores de notas fiscais da cozinha. A caça funciona bem assim há décadas, ela disse. Josie fechou o fichário. Então 6 meses de registros vão provar isso. Vito tinha ficado parado perto da porta tempo suficiente para ouvir a troca de palavras. Não disse nada. Josie foi da cozinha para a adega, onde o mesmo padrão apareceu em quantidades menores. Várias garrafas listadas como compradas nunca tinham entrado na adega, enquanto outras tinham sido faturadas a preços bem acima do valor de mercado. A partir daí, ela pediu registros de folha de pagamento, incluindo pessoal temporário, diaristas contratadas, equipe de jardinagem e manutenção terceirizada. Rosanna se opôs com mais força dessa vez, insistindo que aquilo era tratado por fornecedores estabelecidos. Josie não levantou a voz. Só perguntou quem aprovava aqueles fornecedores, quem conferia as entregas e quem comparava os pagamentos com o trabalho de fato realizado. Rosanna conseguiu responder a primeira pergunta. Teve dificuldade com as outras 2. Vito observou a certeza da governanta começar a rachar, mas Josie não a humilhou. Só pediu os registros e voltou ao escritório. Por 3 dias, Josie trabalhou os números, enquanto Ted se adaptava surpreendentemente rápido à propriedade. Engatinhava pelo tapete da biblioteca, ria do eco sob os tetos altos e descobriu que o escritório de Vito tinha um puff de couro baixo perfeito para se apoiar e ficar em pé. Josie mal notou as horas passando. As notas fiscais revelaram um padrão que atravessava vários fornecedores. Diversas empresas faturavam a propriedade por quantidades infladas. Mas os mesmos nomes de fornecedores também apareciam em despesas de manutenção e hospitalidade nos escritórios do armazém e numa propriedade corporativa de hóspedes. Os pagamentos tinham sido divididos em valores pequenos, o bastante para escapar de uma revisão secundária. Nenhuma nota fiscal isolada parecia grave. Juntas, formavam um vazamento silencioso de dinheiro saindo da organização. Quando Josie reconstruiu a rede de pagamentos, descobriu que certos agentes de compra e fornecedores externos vinham explorando a fiscalização fraca havia anos. Rosanna esperava ser demitida quando Josie a chamou até a biblioteca na terceira tarde. A governanta entrou de costas eretas, as mãos entrelaçadas na frente do vestido preto. Vito ficou perto da janela, mas permaneceu calado. Josie colocou 2 conjuntos de registros na mesa. O primeiro mostrava as aprovações de Rosanna. O segundo mostrava onde as quantidades tinham sido alteradas depois daquelas aprovações, ou onde notas fiscais de fornecedores tinham sido trocadas antes do pagamento. Rosanna tinha falhado em conferir as entregas, confiado em fornecedores antigos sem questionar, e deixado os procedimentos se tornarem perigosamente informais. Mas não tinha roubado dinheiro. Josie explicou isso com clareza. A senhora foi descuidada, disse ela. Não foi desonesta. Rosanna pareceu quase ofendida pela clemência. E a senhora pretende me manter? Perguntou. Josie assentiu. Pretendo dar a você a chance de corrigir o que devia ter sido conferido esse tempo todo. A mudança na casa foi sutil no começo. O pessoal, que esperava que a nova senhora Caradona expulsasse todo mundo leal à velha ordem, descobriu que ela preferia provas à suspeita. O estoque da cozinha passou a ser contado direito. As entregas de fornecedor
passaram a exigir conferência. As aprovações de folha de pagamento mudaram. Rosanna, envergonhada mas disciplinada, começou a seguir os novos procedimentos com precisão quase militar. Em poucos dias, os mesmos funcionários que antes tinham descartado Josie como uma forasteira sortuda passaram a trazer discrepâncias até ela antes mesmo de ser perguntados. Aprenderam que ela era rígida, mas nunca arbitrária. Questionava números, não dignidade. Corrigia erros sem transformá-los em punição pública. Até a atitude de Rosanna começou a mudar, embora fosse orgulhosa demais para admitir. Vito notou tudo aquilo. Tinha acreditado que estava trazendo Josie para o mundo dele porque tinha os recursos para protegê-la e o poder de oferecer a ela um lugar ao seu lado. 3 dias dentro da propriedade Caradona tinham derrubado essa suposição. Ela tinha encontrado fraquezas que a própria equipe dele tinha parado de enxergar porque a familiaridade os tinha cegado. Tinha separado incompetência de roubo, preservado uma funcionária leal, em vez de fazer dela um exemplo, e imposto ordem sem usar medo. Parado no fim do corredor naquela noite, Vito observou Josie carregar Ted até o quarto de dormir, enquanto Rosanna seguia atrás com uma pilha de relatórios corrigidos. Pela primeira vez, ele entendeu que não tinha simplesmente trazido Josiane Belrose para o mundo dos Caradona. Ela já tinha começado a fazer aquele mundo funcionar melhor. Quando o inverno começou a soltar as garras sobre Porto Alegre, a propriedade Caradona já não parecia mais um lugar onde Josie tinha sido colocada. Tinha começado, quase sem ela perceber, a parecer um lugar onde ela tinha conquistado o direito de estar. Semanas depois da investigação com os fornecedores, Marlene Belrose chegou à propriedade com Cecília ao lado. Vieram num sedã escuro caro o bastante para fazer Josie desconfiar na hora que o motivo da visita não tinha nada a ver com reconciliação. Marlene entrou no saguão vestindo um casaco cor de camelo forrado de pelo, o cabelo perfeitamente arrumado apesar do vento úmido lá fora, enquanto Cecília seguia num vestido creme, justo por baixo de um casaco de grife, o cabelo loiro caindo em ondas polidas ao redor de um rosto que parecia mais irritado do que envergonhado. Nenhuma das duas parecia mais pobre, só pareciam assustadas. Josie entendeu o motivo antes de Marlene terminar a primeira frase. A dívida dos Belrose se aproximava do próximo vencimento, e a família não tinha mais Josie movendo dinheiro em silêncio, atrasando fornecedores ou consertando erros. Marlene não pediu desculpas pela festa. Cecília não mencionou a pulseira sumida. Não tinham vindo pedir perdão. Tinham vindo porque acreditavam que Josie tinha acesso ao único homem poderoso o bastante para fazer as consequências desaparecerem. Marlene começou a descrever com cuidado os problemas de fluxo de caixa como se fossem contratempos temporários, e não anos de empréstimos irresponsáveis. Disse que a loja fazia parte do legado da família Belrose, e lembrou Josie de quantas pessoas dependiam dela. Quando Josie ficou calada, o tom de Marlene mudou. Disse que Vito tinha comprado a dívida e que uma esposa devia poder falar com o marido sobre assuntos de família. Josie ficou perto da lareira com Ted no colo, sentindo a pressão familiar se formando por trás das palavras de Marlene. Teddy tinha crescido mais forte nas últimas semanas, as bochechas cheias de novo, o cabelo castanho claro encaracolando levemente perto das orelhas. Ele brincava com o colarinho da blusa de Josie enquanto observava as visitas com olhos sérios entre cinza e azul. Marlene olhou para ele e viu uma brecha. Ele precisa de uma família de verdade, ela disse. Você vai mesmo deixar ele crescer cercado de criminosos? A antiga Josie talvez tivesse gritado. A mulher parada na casa Caradona não precisou. Quando Ted precisou de um teto, disse Josie, vocês chamaram ele de fardo. Agora que precisam de dinheiro, chamam ele de família. O rosto de Marlene se retesou. Cecília desviou o olhar primeiro. Marlene se recuperou rápido e lembrou Josie de que a tinha acolhido depois que os pais dela morreram, alimentado, dado abrigo e um lugar no negócio da família. O argumento era tão familiar que Josie quase conseguia ouvir cada versão anterior dele sobreposta à atual. Já tinha acreditado que gratidão significava aceitar uma dívida sem limite. Agora sabia melhor. E paguei essa dívida com anos da minha vida, ela disse baixinho. As contas estão fechadas.
Marlene abriu a boca de novo, mas Josie balançou a cabeça. Vocês vieram me pedir para apagar consequências que vocês mesmas criaram. Não vou fazer isso. Então pediu para Rosanna acompanhá-las até a saída. Vito tinha ficado no escritório ao lado durante toda a conversa. Tinha ouvido cada palavra. Podia ter entrado depois que Marlene insultou Ted. Podia ter acabado com o problema dos Belrose, com uma ordem, uma execução de hipoteca, um telefonema para um banco que nunca mais emprestaria a eles. O antigo Vito talvez tivesse considerado essa intervenção eficiente. Em vez disso, ficou onde Josie podia vê-lo, mas onde Marlene não podia usar a presença dele para transformar o confronto numa disputa de poder. Ele entendeu que aquela não era uma vitória dele para reivindicar. Josie tinha passado anos tendo decisões tomadas por ela sob o disfarce de obrigação familiar. Protegê-la agora significava deixar que ela escolhesse os próprios limites. Quando a porta da frente finalmente se fechou atrás de Marlene e Cecília, Vito não disse nada. Só olhou para Josie e, pela primeira vez, ela reconheceu contenção como outra forma de respeito. Ela soube o resto 2 dias depois. Enquanto revisava a documentação de dívida ligada às empresas Caradona, Josie descobriu os termos que Vito tinha imposto ao mercado família Belrose. Ele não tinha tomado a loja. Também não tinha perdoado a dívida. Em vez disso, exigiu que Marlene e o marido vendessem um imóvel de veraneio, liquidassem 2 carros de luxo e usassem o dinheiro para reduzir o saldo devedor. O restante da dívida tinha sido reestruturado de acordo com o que o negócio conseguisse sustentar de forma realista se administrado direito. Não havia juros punitivos escondidos, nem favores secretos. Vito não os tinha salvado, nem destruído. Simplesmente tinha tirado a capacidade deles de financiar extravagância, enquanto deixava que continuassem achando que a loja era o problema. Se tivesse perdoado a dívida, Marlene teria aprendido que o casamento de Josie conseguia limpar qualquer erro. Se tivesse esmagado a família, Josie teria carregado a certeza de que a própria raiva tinha virado a ruína de outra pessoa. Vito não tinha feito nenhuma das duas coisas. Tinha feito eles conviverem com a aritmética das próprias escolhas. Naquela noite, Josie o encontrou sozinho na biblioteca. Ted dormia no andar de cima, e a casa tinha se acomodado naquele silêncio profundo que vinha depois do pessoal ir dormir. Vito estava de pé perto da janela, as mangas enroladas até os antebraços, as tatuagens escuras visíveis sob a luz morna do abajur. Josie sabia havia semanas que precisava perguntar algo, mas a pergunta a assustava porque a resposta podia remodelar tudo entre eles. "O que você realmente quer de mim?" ela perguntou. Vito se virou devagar. Não fingiu não entender. No começo, disse que tinha acreditado que queria uma mulher forte o bastante para ficar ao lado dele. Alguém que entendesse números, pressão e a diferença entre obediência e competência. Foi por isso que tinha reparado em Josie. Mas Ted tinha mudado algo que ele não esperava. Vito contou a ela que tinha começado a sair de reuniões mais cedo, porque Ted jantava às 6. Sabia que o menino amava banana amassada, mas empurrava ervilhas para longe com determinação ofendida. Sabia que Teddy ficava agitado quando dormia demais e se recusava a dormir, a menos que o coelho de pano ficasse do lado esquerdo do berço. Sabia o som exato que Teddy fazia antes de rir e qual degrau rangia do lado de fora do quarto dele. Vito falava sem sentimentalismo, o que de alguma forma tornava cada detalhe mais íntimo. Então a voz dele ficou mais baixa. "Isso é o que me assusta", ele admitiu. "Pela primeira vez na vida, tenho algo que não posso garantir que vá ficar só porque sou poderoso o bastante." Ele olhou direto para Josie. "Posso comprar um prédio. Posso comprar uma dívida. Posso comprar o silêncio de meia cidade, mas não posso comprar a sua confiança." Ele não pediu gratidão, não pediu obediência, não pediu que Josie prometesse nunca ir embora, e não pediu que Ted o chamasse de nada. O que Vito queria era a chance de merecer um lugar que nem dinheiro nem medo conseguiam garantir. Josie finalmente entendeu o que tinha mudado desde Moinhos de Vento. Vito antes tinha manipulado cada circunstância ao redor dela, porque controle era a única linguagem em que confiava. Ainda assim, desde o momento em que ela entrou na casa dele como esposa, ele não tinha trancado uma única porta. Tinha deixado que ela reescrevesse o contrato
questionasse os sistemas dele, corrigisse os funcionários, rejeitasse a própria família e tomasse decisões que ele facilmente poderia ter revertido. A armadilha que ele tinha construído se abrira por dentro. Se ela ficaria ou não tinha, aos poucos, se tornado uma escolha só dela. Meses depois, essa distinção pesou mais do que a certidão de casamento. Josie passou por uma avaliação profissional independente antes de assumir um cargo formal na Caradona Transportes e Armazéns. Recusou virar executiva só porque o sobrenome tinha mudado, e Vito concordou. As avaliações confirmaram o que o trabalho dela já tinha mostrado. Ela se tornou diretora de controles internos e passou os meses seguintes auditando contratos de fornecedores, sistemas de compra, despesas de armazém e cadeias de aprovação em toda a empresa. A investigação revelou centenas de milhares de reais em vazamento causados por contratos inflados com fornecedores, faturamento duplicado, procedimentos de verificação fracos e funcionários explorando sistemas que ninguém tinha questionado havia anos. Josie reconstruiu esses sistemas com método. Alguns gerentes ficaram ressentidos por serem questionados pela esposa do chefe, até perceberem que ela cobrava de si mesma padrões mais rígidos do que de qualquer outra pessoa. Na primavera, a empresa operava com controles que os executivos mais bem pagos de Vito não tinham conseguido montar em anos. Vito mudou de forma mais silenciosa. Nunca anunciou que estava tentando virar pai de Teddy. Simplesmente virou o homem que aparecia no café da manhã, carregava o menino escada acima quando ele pegava no sono, aprendeu a fechar os botõezinhos do casaco e se sentava no chão do quarto de Teddy, mesmo quando o menino o ignorava. Então, numa manhã clara de primavera, Teddy ficou de pé na sala de estar, com Josie atrás dele e Vito a alguns passos de distância. A luz do sol entrava pelas janelas altas, tingindo o piso de madeira de dourado. Teddy balançou, ergueu um pé e deu um passo, depois outro. No terceiro, perdeu o equilíbrio e caiu direto nos braços de Vito, que esperava por ele. Vito o pegou por instinto, rindo uma vez de surpresa. Teddy encostou uma mãozinha na linha áspera da barba de Vito, estudou o rosto que conseguia silenciar um cômodo inteiro e formou um som que nunca tinha usado antes. Pá. Vito ficou completamente parado. Os olhos foram até Josie, como se precisasse de permissão até para respirar. Josie não disse nada, só sorriu. Vito puxou Teddy contra o peito e virou o rosto para o lado, mas não antes de Josie ver os olhos dele marejarem. Um ano antes, ela tinha saído de um salão de festas com uma mala velha, um carrinho de bebê e um filho nos braços, acreditando que tinha perdido a única segurança que possuía. O que acabou encontrando não foi simplesmente riqueza. Ela tinha saído de um lugar onde amor sempre se apresentava como dívida para entrar num lar onde amor lentamente virou outra coisa. Não perguntava mais, o que você me deve? Perguntava, o que eu preciso fazer para merecer a sua confiança? Vito tinha construído a jaula dourada. Josie tinha tirado a tranca. No fim, nenhum dos dois ficou porque a porta estava fechada. Ficaram porque, em algum ponto entre o medo, os limites, o trabalho e a confiança, aquele lugar tinha se tornado um lar.